Eu saúdo a todos com a graça e a paz desse nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Abramos nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, ainda no capítulo 23. Lucas 23. Vimos na semana passada Jesus caminhando para o Calvário, caminhando para finalmente ser levantado na cruz. E hoje nós chegamos a esse momento então em que de fato ele é crucificado. Lucas 23, dos versículos 32 a 38. Assim diz a palavra do nosso Deus. Lucas 23, de 32 a 38. Essa é a palavra da salvação. E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Amém. Amém. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude nesse momento. Santo Deus, obrigado porque nós acabamos de cantar um hino composto há tanto tempo atrás, mas que realmente, baseado nas Sagradas Escrituras, prepara o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente para entender esse momento tão terrível, mas ao mesmo tempo tão glorioso. O momento em que o Senhor Jesus Cristo é levantado no madeiro, tendo se tornado maldição em nosso lugar, mas que por justamente ter feito isso, Ele traz para nós a paz contigo que nós jamais poderíamos conquistar com nossas próprias forças, por nossas próprias obras ou méritos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos ajuda a não desperdiçar absolutamente nada do que nós ouvirmos nessa noite. Ajuda-nos, ó Deus, a guardar essas coisas no coração e principalmente meditar sobre elas, porque aqui o nosso Senhor Jesus Cristo está sendo crucificado por causa dos nossos muitos pecados. Nos ajuda a sentir essa graça e ao mesmo tempo a responsabilidade de respondermos adequadamente a esse sacrifício maravilhoso. É óbvio, ó Deus, que nessa noite nós oramos pela salvação de muitos aqui que ainda não têm Cristo, cuja salvação só pode vir da cruz, da fronte ensanguentada daquele que é o Rei dos judeus, o Rei da igreja, o Rei da glória. Louvado seja o teu nome, ó Deus, pelo privilégio que nós temos agora de nos alimentarmos nesse texto tão solene, tão profundo, tão grave, mas tão glorioso e gracioso.
É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Você tem vergonha do quê? Da sua aparência? Talvez de alguma foto sua do passado? O WhatsApp é um perigo nesses momentos. Quando nós vemos aí alguns jovens da nossa igreja relembrando momentos não tão agradáveis assim do passado. Você tem vergonha de falar em público, sua frio, não consegue de jeito nenhum, porque você vai falar para multidões que vão estar ali claramente julgando você e talvez até mesmo criticando, mesmo que você faça um trabalho excelente. Você tem vergonha de levar um tropeção no meio da rua e cair e tentar se levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e fingir que nada aconteceu, que você ainda continua sob o controle da situação. Você tem vergonha da sua família? Talvez ela seja pobre demais para o seu gosto. Talvez seu pai não tenha o emprego que você gostaria que ele tivesse, ou que o pai do seu amiguinho tem, e por isso ele tem mais dinheiro do que você tem. Será que você tem vergonha da sua igreja? Ela não é tão avivada como outras. Ela tem o pastor que tem, os presbíteros que tem, os diáconos que tem. Será que você tem vergonha do seu Deus, que para lhe salvar precisou enviar a pessoa do seu filho para morrer como morreu, em uma situação completamente vergonhosa? Nós olhamos para esse texto soleníssimo nessa noite e não há como não percebermos aqui a vergonha do nosso Salvador em favor de nós que nos envergonhamos com tão pouco e por razões tão mínimas, tão frágeis. Jesus, para chegar até a cruz do Calvário, ele precisou sim começar a sua vergonha, já passando por julgamentos injustos, e além disso, ter que carregar a sua cruz, ser auxiliado para carregar a sua cruz pelas ruas de Jerusalém, até chegar àquele terrível lugar chamado Calvário, ou Gólgota, como nós veremos, para então concretizar, para marcar a história com a ignomínia, a vergonha mais terrível de todos os tempos. Por favor, prestem atenção nessa noite e percebam que esse texto nos ensina que a vergonha de Cristo na cruz do Calvário envergonha os nossos inimigos e nos livra de toda a vergonha. A vergonha de Cristo na cruz do Calvário, em primeiro lugar, ela envergonha os nossos inimigos. Mas como se isso não bastasse, ela também nos livra de toda a nossa vergonha. Nós veremos isso em 3 partes. Primeiro, a vergonha de Cristo entre malfeitores, versículos 32 e 33. A vergonha de Cristo envergonhando nossos inimigos, a segunda parte do versículo 34 até o versículo 38. E finalmente, a vergonha de Cristo nos livrando de vergonha, qualquer vergonha, da vergonha principal, por meio do perdão dos pecados. Você já parou para pensar que o seu Salvador se envergonhou dessa maneira aqui, para que você não precisasse mais ter vergonha de absolutamente nada, principalmente dos pecados que nos assediam? Vejamos então, mais uma vez, como a vergonha de Cristo na cruz do Calvário envergonha os nossos inimigos.
mas mais do que isso, nos livra de toda vergonha. A vergonha de Cristo entre os malfeitores, versículos 32 e 33. E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, criminosos, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Nós já falamos aqui da caminhada de Jesus pelas ruas de Jerusalém, o quanto isso já lhe trouxe vergonha. Nós já falamos aqui do julgamento injusto, 6 tribunais pelos quais Jesus passa, completamente injustos, apesar dos tribunais gentílicos darem o veredito a ele de inocente, inocente, inocente. Ele mesmo assim, por causa da fraqueza e da irresponsabilidade de Pilatos, ele acaba levando a punição que cabia a Barrabás, que cabia a cada um de nós. E ele chega então a esse lugar chamado Calvário, ou no hebraico Gólgota, que bem traduzido quer dizer caveira ou crânio. Um lugar onde claramente aqui os comentaristas vão divergir, porque era chamado assim, um local obviamente de morte. Mas por quê? Porque havia ali muitos crânios espalhados, daqueles que morriam nas cruzes e não eram sepultados adequadamente, ou simplesmente porque aquele local assemelhava-se geograficamente, fisicamente, a um crânio. Isso não importa nesse momento. O que importa é que Jesus Cristo precisa chegar até esse local, que claramente é um local de morte, um local de vergonha, um local em que o Senhor da glória foi crucificado. E não somente isso, está aqui Lucas para nós revisando a realidade de que Barrabás foi libertado, e que provavelmente esses dois malfeitores, que também eram roubadores, eram como que comparsas de Barrabás. Parte da quadrilha, se não toda ela, estava ali pronta para receber a punição adequada pelos seus crimes. Mas Jesus substitui o chefe da gangue. Assim como Paulo diria alguns anos depois, chamando-se de o maior dos pecadores, o chefe dos pecadores, Jesus está aqui em uma certa medida mostrando que ele se torna maldição e pecado em nosso lugar, no principal lugar, como que sendo o chefe de pecadores ou o chefe da quadrilha. Ele mesmo já havia falado sobre isso. Alguns versículos anteriores, ele dissera que era necessário que isso acontecesse, como cumprimento de uma profecia de Isaías 53. Por favor, abra sua Bíblia em Isaías 53. E prepare-se, porque nessa noite nós precisaremos do apoio de muitos outros textos, além do de Lucas. Isaías 53, a segunda parte do versículo 12. Começa aí, se a sua tradução for como a minha, logo depois do primeiro ponto e vírgula. Foi contado com os transgressores. Jesus aplica essa palavra a ele mesmo, lá no Evangelho de Lucas, falando, foi contado entre os malfeitores. Mas veja que o texto não termina aí. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. A vergonha de Cristo, o ser crucificado, não tendo feito absolutamente nada, o receber a pena de morte, sem ter cometido crime algum, é a nossa esperança de salvação, é ser colocado entre transgressores, entre malfeitores, que Jesus faz a sua obra para nos salvar, nós que somos
transgressores da lei o tempo inteiro. Talvez você consiga se livrar, ser chamado de um malfeitor, um criminoso, um Barrabás, mas jamais nos livraremos do fato de que, infelizmente, mesmo já regenerados, todos os dias de nossas vidas, nós transgredimos a lei do Senhor. Nós olhamos então para essa profecia cumprida fielmente e nós nos regozijamos com o fato de que sim, Jesus, o inocente, o perfeito, o Cordeiro de Deus sem mácula, foi pendurado na cruz do Calvário, em meio a malfeitores. Essa vergonha pela qual ele passa é a força, é o poder que você tem hoje para não mais transgredir a lei, para que você se lembre do que Jesus precisou passar, ou pelo que ele precisou passar, por causa desses pecados que nós insistimos em cometer. A vergonha de Cristo é para nos libertar da nossa vergonha, principalmente no que diz respeito às consequências do pecado, das transgressões ainda em nossas vidas. A cruz é graciosa, a vergonha de Cristo é graciosa, mas mais do que isso, a vergonha de Cristo envergonha os nossos inimigos. Eles são tratados também, e isso nós vemos a partir da segunda parte do versículo 34 até o versículo 38. Leiamos mais uma vez. Versículo 34, parte B, até o versículo 38. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Já não bastava o fato de ser pendurado num madeiro, no meio de dois criminosos, ser vergonha total para o Salvador do mundo. Além disso, ele recebe toda essa zombaria. E uma vergonha tremenda, que talvez você nunca tenha pensado a respeito antes. A primeira zombaria das autoridades ou dos soldados, ou daqueles que estavam ali ao seu redor, diz respeito ao cumprimento de uma outra profecia que nós lemos no Salmo de número 22. Eles repartiram as vestes dele, lançando sorte sobre elas. Esse texto não está aqui simplesmente para mostrar como a cruz de Cristo perfeitamente cumpre aquelas profecias todas. Isaías 53, Salmo 22, já veremos um outro salmo nesse sentido. Isso já seria maravilhoso demais para confiarmos de que aquela vergonha absoluta é para nós algo esperançoso. Mas preparem-se para o que esse texto realmente quer dizer, e sobre o que você talvez nunca tenha pensado antes. Eles repartem as vestes do nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo com que ele estivesse ali pendurado no madeiro, sem roupa alguma, nu, completamente exposto. Será que isso lhe envergonha? A sua nudez? Talvez você não consiga nem sequer na sua própria casa se sentir à vontade ao se preparar para um banho
ou trocar de roupa ou alguma coisa parecida. Imaginem o Senhor Jesus Cristo pendurado no madeiro, e os últimos vestígios de roupa que ele tinha foram-lhe tirados, e ele está ali perante o mundo inteiro, passando por aquela vergonha terrível, vergonha essa da nudez, que começou lá no Éden, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e foram os primeiros transgressores da lei. O texto é bem claro em Gênesis 2, quando diz: estavam nus e não se envergonhavam, mas ao comerem do fruto proibido, eles imediatamente precisam coser para eles mesmos uma roupa incapaz de cobrir a sua vergonha. Mas é isso que eles fazem. A nudez passa a ser algo completamente vergonhoso para o homem e para a mulher. Será que vocês entendem o poder dessa vergonha da nudez de Cristo na cruz do Calvário nas nossas vidas? E aqui eu ouso dizer, principalmente na vida dos homens, porque infelizmente nós homens temos essa inclinação demoníaca, terrível, pecaminosa, de nos associarmos com pornografia, de nos deliciarmos com a nudez desagradável a Deus de outras mulheres. Talvez desde a infância, passando por esse tipo de coisa, talvez até ensinado por nossos pais, que querem nos mostrar o que é ser macho de verdade, e talvez até tenham comprado para nós revistas desse tipo. Meu querido irmão, nessa noite, sendo você homem ou sendo você mulher, se você tem problema com pornografia, se você tem problema com esse tipo de pecado, veja o poder que você tem na cruz do Calvário, porque Jesus morreu na cruz nu, sem roupa alguma, para que nós hoje tivéssemos aversão a esse tipo de coisa, e nós soubéssemos valorizar de fato a nudez que cabe somente ao matrimônio, que cabe somente àquilo que foi redimido por Deus. Jesus Cristo passa por essa vergonha terrível para que nós nos lembrássemos, antes de cometer esse pecado, da gravidade que foi o Senhor da glória ter sido morto, crucificado, nu. Que o Senhor nos ajude nessa área, que nós pais ensinemos os nossos filhos a fazer como Jó, um pacto com seus olhos, e a saber utilizar adequadamente um computador ou qualquer outra fonte desse pecado terrível. A vergonha de Jesus não se limita a essa nudez terrível que o expunha tão totalmente. Além disso, ele é zombado, ele é escarnecido. O texto diz bem claramente, no versículo 35, o povo estava ali e a tudo observava. Eu tenho batido na tecla de nós experimentarmos aqui a nossa união com Cristo. Mais uma vez eu lhe pergunto, o que lhe envergonha diante de um povo, de uma multidão? A multidão estava ali olhando tudo aquilo. E dentre aquela multidão, as autoridades zombavam dele, soldados o escarneciam, e há aqui uma coisa semelhante. Lucas nos deixa claro que aqueles homens pareciam estar com o controle da situação. Era isso que as autoridades queriam, foi por isso que elas insistiram com Pilatos
fosse envergonhado daquela maneira e morto finalmente. Eles parecem estar no controle da situação. Mas percebam, meus irmãos, a total ignorância tanto desses líderes e autoridades quanto dos próprios soldados. E é óbvio que dos soldados nós não poderíamos esperar muito, afinal de contas eram romanos, não tinham acesso aos oráculos de Deus. Mas as autoridades conheciam a história do Messias. E eles estão aqui zombando desse Messias, dizendo: salvou os outros, a si mesmo se salve. Quanta ignorância! Achando que estavam envergonhando o Senhor da glória, eles estavam, ao fazer essa declaração, envergonhando a eles mesmos, pois não tinham a menor ideia do que o Evangelho significava. Como é que eles podem ter a ousadia de pedir, mesmo que zombando, que Cristo se salvasse, sendo que se Ele fizesse isso, nenhum de nós seríamos salvos? Será que você realmente entende o Evangelho? Será que você realmente entende a necessidade de Cristo ter passado por essa vergonha? Ou será que, se você meditar um pouquinho sobre isso, isso na verdade lhe traz vergonha? Talvez você diga: jamais, pastor, eu entendo a cruz, eu entendo a vergonha, e eu jamais me envergonho por causa disso. Por que vocês acham que Jesus constantemente estava dizendo para que os seus discípulos não se envergonhassem dele? Nós constantemente nos envergonhamos do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer ver um exemplo claro? Na nossa família, ou no grupo de amigos, ou em qualquer situação como essa, nós sabemos o que não devemos fazer naquele momento, mas por causa da vergonha que o Evangelho nos traz, eu prefiro pecar, eu prefiro ir com o grupo, eu prefiro ficar com a família, do que ser chamado de santinho, do que ser chamado de puritano, do que ser chamado de qualquer nome que venha nos mostrar que nós somos radicais demais em relação ao Evangelho. A mesma coisa acontece com os soldados, mas aqui fica uma outra coisa ainda mais evidente. Eles fazem a mesma coisa, a ignorância que eles demonstram reverte a questão da vergonha. Eles estão sendo envergonhados diante o mundo inteiro, durante todos os tempos. Mas mais do que isso, uma aplicação fantástica para nós: os soldados cumprem uma outra profecia relacionada à cruz do Senhor Jesus Cristo. Salmo 69, versículo 21, por favor. Salmo 69, versículo 21. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Lucas não é tão específico aqui, mas aqueles que achavam que estavam no controle da situação, entendam por favor a expressão que eu estou usando aqui, eles não passam de marionetes debaixo da soberania de Deus. Enquanto eles achavam que estavam envergonhando, zombando e escarnecendo do Senhor da glória, Deus dos altos céus, como o Salmo de número 2 nos diz, estava zombando deles, rindo da cara deles,
porque eles estavam fazendo exatamente aquilo que as profecias haviam dito que aconteceria com o Senhor Jesus Cristo. A pergunta é: quem é que está no controle da situação, meus queridos irmãos? Jamais são as autoridades deste século, jamais os soldados romanos daquela época, jamais os ímpios. Você entende a relação com você agora? É verdade, todas as vezes que nós passamos por alguma vergonha por causa do Evangelho, parece que nós estamos sem o controle da situação, parece que os ímpios estão no controle, parece que os familiares, os amigos, aqueles que trazem essa pressão sobre nós, estão com o controle da situação. Mas esse texto vem nos mostrar, meus irmãos, como é que nós nos envergonhamos por causa de Cristo, nos lembrando que Deus soberano sempre está no controle da situação. Na sua vergonha por Cristo, você não precisa arregaçar as mangas e lutar pelos seus direitos, e lutar pela sua reputação, e lutar pelo seu nome. O Deus Todo-Poderoso faz isso por você. Foi isso que Ele fez na maior vergonha da história. E é por isso que eu intitulei esse ponto aqui: na vergonha de Cristo. Ele envergonha os seus e os nossos inimigos. Não tenha vergonha do Evangelho, mas ao ser envergonhado por causa de Cristo, saiba como agir, como Cristo agiu. Deus sempre está no controle da situação. Nós não precisamos nos desesperar. Poderíamos acrescentar: bem-aventurados são aqueles que são envergonhados por causa do Senhor Jesus Cristo, porque o Deus soberano certamente reverterá a situação. E finalmente, irmãos, ainda debaixo dessa ideia da vergonha de Cristo, envergonhando os nossos inimigos, nós temos aqui no versículo 38, um versículo tão maravilhoso, que parece não ter nada a ver com esse assunto, mas que tem tudo a ver. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o Rei dos Judeus. Talvez você tenha pensado até hoje que essa epígrafe era uma espécie de sarcasmo. Quando ela é colocada ali na cruz de Cristo, ela servia para zombar ainda mais daquele que se declarara Rei dos Judeus. Mas não é exatamente isso o objetivo da epígrafe. Essa epígrafe, ela servia, em primeiro lugar, para identificar os crimes daqueles que estavam morrendo na cruz. Certamente o ladrão da direita e o ladrão da esquerda tinham também epígrafes dizendo seus crimes. Comparsas de Barrabás, roubadores, talvez assassinos, membros dessa quadrilha. Qual foi o crime de Cristo? Quem foi que escreveu esta epígrafe? Senão o próprio Pilatos, que não tinha do que acusar Cristo. O seu crime foi ser o Rei dos Judeus. Vejam que essa epígrafe, na verdade, meus irmãos, não está zombando de Cristo, pelo contrário, está zombando daqueles que achavam que estavam no controle da situação, que nunca estiveram e que estão aqui sendo levados à ignomínia. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João. João capítulo 19. Versículos 19 a 22. Prestem atenção no desespero daquelas autoridades com a atitude de Pilatos.
João 19, a partir do versículo 19. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas, Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Na verdade, meus irmãos, Pilatos estava ali zombando daqueles que queriam levar Jesus Cristo para a pena de morte sem culpa alguma. É mais uma tentativa de Pilatos aqui de lavar um pouquinho mais as suas mãos. Nós sabemos que isso não é suficiente. Mas o ímpio Pilatos, ele consegue colocar naquela epígrafe, nas 3 línguas da época, o verdadeiro evangelho. Sim, naquela cruz, com a fronte ensanguentada, absolutamente nu, quase morto já, estava o Rei dos Judeus, o Rei da glória, o Rei da igreja, o seu Rei. E naquele dia, como João, o Evangelho de João nos mostrou, muitos ouviram, ou pelo menos leram o Evangelho na sua língua nativa, hebraico, latim ou grego. Este é o Rei dos Judeus. E nós não precisamos aqui relatar, faremos isso nos próximos sermões, a respeito das pessoas que se converteram ali naquele momento. Num momento de aparente derrota do Rei dos Judeus, num momento de aparente conquista absoluta dos inimigos sobre ele, é exatamente nesse momento de vergonha absoluta em que o Evangelho está sendo pregado e que pessoas estão sendo libertadas da sua vergonha máxima, que é a vergonha de não poder se aproximar do Deus Todo-Poderoso por causa do pecado. Lembrem-se mais uma vez qual foi o sintoma principal ou primordial de Adão e Eva. Eles tiveram vergonha e se afastaram de Deus. Deus vem atrás deles e eles se escondem. Não é à toa que você está aqui essa noite e você continua se escondendo de Deus. Você sabe disso melhor do que eu. Você continua se escondendo de Deus porque você tem vergonha dele. Você sabe que o que você faz no seu trabalho, que o que você faz no seu casamento ou fora dele, que o que você faz quando ninguém está olhando, a forma como você lida com pornografia, essas coisas lhe envergonham e você prefere se esconder de Deus ao invés de entender essa mensagem maravilhosa que na vergonha de Cristo Ele quebra tudo isso e Ele nos chama de volta para podermos pelo Espírito Santo não mais nos envergonharmos de Deus, mas somente sermos envergonhados pelo Evangelho, como o Senhor Jesus Cristo o foi. Colossenses 2, de 13 a 15, para fecharmos essa parte da vergonha de Cristo envergonhando os nossos inimigos. Texto maravilhoso, que nós deveríamos saber de cor. Colossenses capítulo 2, versículos 13 a 15. Vejam aqui mais uma vez a glória da cruz do Senhor Jesus Cristo, apesar de tamanha vergonha. Colossenses 2, de 13 a 15. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida
dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quem é que está no controle da situação? Quem é que ri por último? Quem é que zomba triunfalmente daqueles que se levantam contra o Senhor da glória? São os inimigos. E você está aqui nessa noite e você não precisa mais ser inimigo de Deus, porque a vergonha de Cristo, ela vem nos libertar da vergonha completa, integral do pecado, por meio desse perdão maravilhoso. E é isso que nós vemos em último lugar, na primeira parte do versículo 34. Eu mostrei para vocês esse contexto que Lucas nos coloca de vergonha, vergonha, vergonha e vergonha, mas uma vergonha que vence, uma vergonha que é graciosa, uma vergonha que é gloriosa, por mais difícil que seja entender isso. É isso que era necessário para vencer o pecado, para vencer a queda, para vencer a morte. E no versículo 34, nós vemos Jesus aqui, no estado em que estava, já levantado na cruz, já sofrendo os sintomas de asfixia que aquela morte causava. Ele ainda faz essa oração maravilhosa. A vergonha de Cristo nos livra da vergonha por meio do perdão. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E certamente não foi assim que ele falou. O Senhor Jesus Cristo envergonhado, ele está cansado, ele está semi-morto, ele está nu, e ele está sem ar, e ele está dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E é óbvio que essa oração ele não faz só por aqueles que estavam ali, ele faz por todos nós, que ainda nos envergonhamos dele de tantas maneiras, mas ele diz: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E por favor, parem de interpretar esse texto erradamente, dizendo que nós devemos perdoar a torto e a direito qualquer pessoa, livrar isso do nosso coração, liberar perdão, porque aqui Jesus está perdoando todas as pessoas. Falso! Se Jesus estivesse aqui perdoando todas as pessoas estariam salvas. Jesus não está fazendo isso, ele está mostrando o seu coração, ele está mostrando qual deve ser o nosso coração, completamente disposto a perdoar, completamente disposto a orar pelo nosso pior inimigo, pedindo que Deus lhe salve, pedindo que Deus lhe perdoe, pedindo que ele venha e se arrependa e peça perdão a você, para que você possa lhe conceder perdão. Você consegue orar assim pelo seu inimigo? Você consegue orar assim por aquela pessoa que lhe envergonha? Ou você prefere que aquela pessoa receba o inferno e talvez algo até maior? Diante daquela vergonha tremenda, Jesus está nos mostrando aqui o que é me imitar, o que é ter um coração que de fato entende que a nossa maior vergonha já nos foi tirada. E basta você ler o livro de Atos, principalmente os primeiros capítulos, para ver como o pai responde essa pergunta do filho, essa oração do filho. Não há dúvidas de que daquela
na pregação de Pedro, muitos, se não todos, estavam aqui zombando, escarnecendo, ou pelo menos testemunhando a vergonha de Cristo. E naquele momento ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. E quando eles ouvem o Evangelho lá na frente, eles se arrependem e eles recebem o perdão de Cristo. A vergonha do nosso Senhor nos livra da vergonha, inclusive, de não conseguirmos ter um coração disposto a perdoar. Se nós estamos assim essa noite, se nós somos assim nessa noite, não poderia haver maior vergonha para nós. Proporcionalmente à graça e ao perdão que nós recebemos, quem somos nós para continuarmos, no mínimo, não orando como o Senhor Jesus Cristo orou? Pai, perdoa aqueles que me envergonham. Pai, perdoa aqueles que me chamam de santinho. Pai, me perdoa perdoa aqueles que zombam de mim porque eu sou crente. Pai, me perdoa aqueles que precisam ser perdoados, tanto quanto eu fui. Para nós terminarmos, por favor, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Jesus foi pendurado entre dois malfeitores, sendo ele considerado o chefe da quadrilha. Jesus Cristo foi zombado e escarnecido, mostrando assim a vitória sobre os inimigos e não aquela aparente derrota. Jesus Cristo, no meio da zombaria e da vergonha, ele nos ensina o que é o papel do crente, respondendo ao Evangelho adequadamente. E tudo isso sendo concluído em Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Não se envergonhem do Evangelho. Sejam envergonhados por causa do Evangelho. E você, nessa noite, que ainda tem vergonha de Deus por causa da sua vida tão terrível, aproprie-se do sangue de Cristo nessa noite, derramado naquela cruz de forma tão infame, porque aquele sangue, ele cobre qualquer vergonha sua. Que o Deus Todo-Poderoso traga salvação nessa noite e a nossa santificação. Vamos orar. Ó Deus bendito, nós sabemos que o sermão não é suficiente para a profundidade do teu texto, daquilo que o Espírito Santo quis nos mostrar ali. Por favor, continua martelando isso em nossas mentes, em nossos corações, diariamente, ó Deus. A gravidade, a totalidade da vergonha de Cristo, para que nós hoje
não tivéssemos mais vergonha de ti. Tende misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados. Obrigado porque o Espírito Santo, Ele ainda age em nós, nos envergonhando das coisas erradas que nós fazemos. Isso é prova de que nós somos teus filhos e não bastardos. Mas aqueles que estão aqui nessa noite, ó Deus, que entraram envergonhados, possam sair cobertos pelo sangue de Jesus. Foi por isso que Ele morreu na cruz do Calvário e passou por tamanha ignomínia. Ó Deus, é no nome dEle que nós oramos. Amém.